Depois de tanta espera, finalmente a gente teve aí o primeiro e o segundo episódio da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Essa segunda temporada tá adaptando o segundo livro, que também é meu favorito, tá? Diga-se de passagem. E cara, eu já adianto aqui pra você que houveram algumas mudanças no material original, sim, isso tá bem perceptível, mas isso não significa que seja uma coisa ruim, muito pelo contrário. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi esse primeiro ato de Mar de Monstros, que é composto aí pelos 2 primeiros episódios, e também vamos comentar um pouquinho sobre quais foram as principais diferenças da primeira temporada pra segunda. O que mudou realmente? Tá melhor? Tá pior? Tá a mesma coisa? A gente vai descobrir no vídeo de hoje. You're Annabeth. Percy talks about you all the time. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês uma crítica com spoilers, tá bom? Do primeiro e do segundo episódio de Percy Jackson e os Olimpianos. Segunda temporada, tá gente? Só lembrando aqui. Se você já curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E você também pode compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos semideuses e semideusas por aí, que me ajuda demais. You didn't have the dream? About Grover? About camp. Bom, gente, vamos falar aqui a primeira coisa que eu notei assim que eu comecei a assistir o episódio. O que é o aumento de um orçamento, né? Dá pra perceber nitidamente quando a gente tá começando a assistir ali Percy Jackson que a grana pra essa série praticamente duplicou. Isso já é perceptível nos créditos finais, né? Já já a gente vai comentar um pouquinho mais sobre eles. Mas tem um detalhe nos créditos finais ali, é que existem muitos produtores executivos, gente. Assim, só que eu pude contar, tem mais de 5. E o que isso quer dizer, né? Ai, Miss, eu não sei o que um produtor executivo faz. Basicamente, um produtor executivo é como se fosse o banco da série, sabe? É a galera que tá dividindo a grana pros vários setores que existe ali na produção pra poder gastar o dinheiro com mais consciência e também preparar melhor a ambientação, trilha sonora e todas as coisas que compõem uma obra audiovisual. Ou seja, se você tem mais produtor executivo, significa que tem mais gente dando dinheiro pra fazer a série acontecer. E como eu falei, isso é perceptível logo nos primeiros takes de Percy Jackson. É um negócio assim que fica parecendo um filme toda hora. E essa mudança de orçamento acaba fazendo outras coisas acontecerem, como por exemplo a melhora de efeitos visuais. Eu já achava que os efeitos visuais de Percy Jackson na primeira temporada já eram agradáveis, já era um negócio assim que eu achava bonito e tudo mais. Inclusive eu reassisti aqui no canal muito recentemente toda a primeira temporada de Percy Jackson no meu quadro Cine Geek, que é basicamente um quadro que eu tenho aqui que eu fico assistindo e analisando as coisas junto com a galera. Inclusive, ultimamente eu tô lançando um Cine Geek da 5ª temporada de Stranger Things, né? Uns reacts de eu assistindo ali pela primeira vez. Mas enfim, esses efeitos visuais de Percy Jackson estão muito melhores também. Eu achava que não podia melhorar, acabou melhorando muito. E uma das coisas que é mais perceptível ali, por exemplo, é no personagem Tyson, que tem aquele olho de ciclope, né? Gente, não tem um momento que aquele olho de ciclope fica ruim. Simples assim. Não fica aparecendo videogame, não fica um negócio mal feito. O tempo todo, na verdade, esse olho fica muito bem feito, muito bem caracterizado ali no personagem. E já já a gente vai falar um pouco mais especificamente do Tyson, né, nesses 2 episódios, mas eu já queria dar esse adendo. Tanto o Tyson quanto as criaturas que aparecem em formato de CGI, né, como por exemplo as aves que atacam ali o acampamento no episódio 2, tudo está fantástico, gente. Eles continuam usando muitos efeitos manuais, o máximo que eles podem. Inclusive a forma de gravação que eles fazem em algumas cenas, principalmente ali na cena das bigas, mostra que eles estão com muito mais recursos para gravar Percy Jackson, né? Então você tem imagem de drone, você tem plano sequência acontecendo, que é aqueles takes que a câmera não corta nunca. Tem várias referências visuais pra galera que curte os livros, e eu não tô falando apenas da saga principal, que é Percy Jackson e os Olimpianos, mas também, às vezes, você pode ver uma coisinha ou outra de outras sagas, como, por exemplo, Heróis do Olimpo, ou A Fúria da Deusa Tríplice, que é um dos livros mais recentes de Percy Jackson também. Uma das vantagens de você ir com a mesma equipe pra um segundo ano, né, depois ali que a gente teve uma primeira temporada, teve todo um feedback em relação a ela, é que assim, tanto o elenco
elenco quanto a produção podem ter uma chance de melhorar se eles não forem orgulhosos, né? E isso com certeza que foi levado em consideração em Percy Jackson. Isso é um negócio que eu já tinha comentado, que geralmente primeiras temporadas são temporadas teste, gente. E aí, se a pessoa é coerente, né? Se o roteirista, se o ator, se eles são pessoas coerentes e estão ali dedicados a uma melhora, eles vão ouvir as críticas, eles vão ouvir e considerar algumas resenhas pra ver o que eles podem melhorar, né? Basicamente. E como eu falei, isso se aplicou à produção e também ao elenco, já que as atuações nesse segundo ano estão vindo muito mais poderosas do que no primeiro. A gente já sabia que a gente tinha ali um elenco talentoso, né? Porque essa galera, eles vieram com certa bagagem, não é ninguém ali novato 100%, nunca atuou nada na vida. Não, muito pelo contrário, né? Houveram ali seleções rigorosas pros personagens de Percy Jackson, então eles conseguiram o papel por algum motivo, né? Na primeira temporada eles já arrasavam bastante, só que na segunda tem toda uma atuação mais madura vinda ali dos atores, principalmente do trio protagonista. E você percebe que eles estão com algumas técnicas novas, né? Tem um pouco mais de conforto na atuação ali. E é sério, eu vou falar aqui pela terceira vez, mas é muito verdade. A palavra-chave aqui pra atuação deles é maturidade. Existe uma maturidade muito grande na questão da atuação aqui da galera. Estão bem melhores, sim, é uma coisa que é perceptível logo no primeiro episódio. Logo nas primeiras cenas que eles têm ali, cada um dos atores, você já percebe essa característica. Uma das coisas que tinha sido criticado ali na primeira temporada é justamente a duração dos episódios, né? Você tem episódios na primeira temporada que não bate nem meia hora, por exemplo. E isso tinha sido muito criticado na época. E uma das coisas que eu havia mencionado, né, é que conhecendo o roteiro como eu conheço, por trabalhar com essas coisas e tal, eu sempre afirmava que o problema de Percy Jackson não era a duração dos episódios, e sim como você trabalhava o roteiro naquele tempo limite que você tinha determinado. Então, assim, nessa segunda temporada, você tem durações semelhantes à primeira temporada, não tem nada de meia hora, pelo menos isso, mas assim, você vai ter episódios ali que tem 38 minutos, esse tipo de coisa. Não é o caso aqui do primeiro e do segundo episódio, que chegam quase a 40 minutos. Só que assim, o ponto é, são tempos consideravelmente curtos, mas o uso do conteúdo nessa minutagem, gente, é maravilhoso, eles consertaram isso também. Acontece tanta coisa nos episódios, parece que é um episódio muito mais longo do que realmente é. E o melhor disso tudo é que as cenas, né, os eventos que vão acontecendo nos episódios são muito bem trabalhados e muito bem aproveitados. Isso, inclusive, era uma coisa que eu criticava na primeira temporada de Percy Jackson, que eu falava que algumas cenas de ação que teve ali na primeira temporada, elas foram muito rápidas. Foi um negócio assim que nem dava pra meio que absorver direito a ameaça que estava acontecendo, porque ela já acabava. Nessa segunda temporada não tem isso, tá, gente? Todas as ameaças que acontecem são levadas a sério, demora um tempo ali pra desenrolar, e isso tudo eu dou mérito tanto pro roteiro quanto pela direção de fotografia, tá? Os planos escolhidos foram muito superiores. A maneira que a montagem é feita ali na cena, com certeza ajudou bastante. Então parece que não só o elenco deu uma amadurecida, como também a produção achou o seu próprio ritmo nessa montagem. E isso fica evidente nessas cenas de ação, né? Que você começa a ver ali problemas e obstáculos que surgem pros personagens que realmente são levados em conta. Inclusive, uma das melhores e maiores sequências que acontecem nesses dois episódios é justamente a corrida de bigas. Eles conseguem ser extremamente objetivos e ao mesmo tempo aproveitar tudo o que precisa da cena. Um exemplo, né? Eles são objetivos quando eles não ficam mostrando todo mundo, construindo cada um a sua biga e conversando sobre qual a estratégia é melhor pra essa biga e pra outra biga, não sei o que. Isso tudo acontece no livro, você vê esse tipo de papinho. Na série você não vê, você já parte mais pra uma coisa mais objetiva, duplas definidas, as construções das bigas são mais rápidas, mas ao mesmo tempo eles não colocam essa construção rápida de uma forma que pareça que essa galera construiu a biga do nada. Não, parece apenas que teve uma pequena elipse, ou seja, um salto temporal muito perceptível, que não causa estranheza na audiência e foca realmente no que é importante, que é a corrida de biga em si. Ali você tem um show à parte, né? Eu diria que foi a melhor parte desses dois episódios, foi você ver ali todos os detalhes de cada uma das bigas, das armaduras dos campistas, a forma que eles gravaram, gente, jogando drone e não sei o que, e um monte de cavalo de verdade correndo, não teve tela azul em nenhum momento. Inclusive, eu estava na premiere de Percy Jackson aqui em São Paulo com o elenco,
E nesse painel eles revelaram, por exemplo, que eles levaram 13 dias pra gravar só a sequência das bigas. E quando você vê o episódio, você percebe que literalmente levou muito tempo mesmo, e dá pra perceber pela cena. Porque foi uma trabalheira muito grande, deu pra ver que muito provavelmente tinha muita gente envolvida naquilo pra que ficasse bonito. E sem falar que é extremamente simbólico para os fãs de Percy Jackson de longa data você ter a cena da corrida das bigas. Porque foi uma cena cortada das adaptações anteriores de Percy Jackson, né? Aquele filme horrível que teve de Mar de Monstros. A corrida de bigas foi cortada ali e deu uma dor muito grande pro fã de Percy Jackson, né? Então foi extremamente emocionante tá num recinto ali cheio de fã de Percy Jackson assistindo a corrida das bigas. Foi um negócio que a gente esperou tanto tempo por isso, sabe? Então ficou até simbólico eles darem tanta atenção pra uma cena que os fãs esperavam tanto. E isso mostra muito contato ali do produtor com o fã, uma dedicação real e verdadeira de você melhorar o seu conteúdo o máximo possível. Isso é extremamente perceptível, gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que aconteceram, né? Porque sim, houveram mudanças, houveram alguns cortes de cenas. Por exemplo, toda essa questão do Tyson com o Percy, a relação deles é muito semelhante à do livro, quase idêntica, só que a forma que ela aconteceu é um pouco diferente. Enquanto no livro você tem ali o Tyson meio jogado às traças, né? Não, ele foi aceito aqui na escola porque ele é uma pessoa que estava em situação de rua, e aí de repente a Sally Jackson inscreveu ele na escola, e aí pronto, agora ele tá frequentando a escola. Pra uma pessoa como a Sally Jackson, você lê isso daí no livro, dá uma interrogação na cabeça, sabe? Você fica, ué, a Sally foi lá, matriculou o menino na escola e é isso? Foi essa a participação dela na história do Tyson? Pra pessoa que a Sally não fazia muito sentido. Então na série eles corrigiram isso. A Sally não apenas matriculou o Tyson na escola, como ela acolheu ele na casa dela. Então o Percy e o Tyson têm certa vivência dentro da casa dele mesmo. Você tem alguns ataques iniciais que acontecem ali com o Percy e o Tyson no início do livro Mar de Monstros que foram cortados da série, mas honestamente, gente, não senti falta nenhuma, porque eles foram tão objetivos e aproveitaram tanto o tempo que tinha ali algumas outras dinâmicas que passou batido, honestamente. Na minha opinião, passou batido. Mas com certeza, uma das mudanças que eu mais acho interessante foi uma coisa que eles fizeram com a Annabeth nessa segunda temporada. Existe toda uma questão no livro de que a Annabeth, ela conhece a grande profecia, né? Que eu não vou dar tantos detalhes, porque eu sei que pode ter gente que acompanha Percy Jackson que nunca leu os livros, então eu não vou falar exatamente sobre a grande profecia. O ponto é, a Annabeth sabe uma informação muito importante nos livros relacionada a uma profecia, e assim, no livro, ela sabe pronto, sabe? É só uma informação ali que eles compartilham. Ah, tá vendo a grande profecia ali? Então, a Annabeth conhece ela é uma das poucas pessoas que conhece, e é isso. Enquanto na série, não. Na série, eles decidem mostrar o exato momento que a Annabeth fica conhecendo essa profecia, e por essa profecia envolver algo do Percy, isso cria um atrito entre os personagens que gera um drama muito interessante, cara. Principalmente considerando que o defeito fatal do Percy, né, ou seja, aquela característica dele, que se exagerada pode levar ele à morte, é a lealdade. O defeito fatal do Percy é a lealdade. E agora você colocou na série a Annabeth quebrando essa lealdade de certa forma, quando ela não conta ali as informações que o Quirrell compartilhou com ela. E aí o Percy fica com uma sensação que ele foi traído, né, basicamente. Esse é um drama que não existe no livro e que foi muito interessante terem adicionado, porque a gente tá vendo um Percy e uma Annabeth que nitidamente começam a perceber que, tipo, beleza, eles são amigos muito próximos, mas o Percy fica vendo a foto dela, sabe, o ano todo. A Annabeth queria dar uma voltinha no acampamento só junto com o Percy. Dá pra ver que eles conversam ali de uma forma meio, sabe, camponeses querendo descobrir se eles gostam um do outro e esse tipo de coisa. É bem fofo. Mas ao mesmo tempo você tem uma angústia muito presente ali, né? Essa questão da lealdade, essa questão dos segredos não compartilhados, uma falta de compreensão de certa forma, né? Eu amo um diálogo que aconteceu nesse episódio, que a Annabeth vai e fala assim, olha, você, Percy, você consegue voltar pra casa e ser uma criança, você consegue ser isso e também ser um semideus, você sabe ser os dois. Eu só sei ser semideusa, eu não sei ser criança, eu detestei tudo que você me indicou de fazer, sabe, de brincar na montanha-russa, de ir não sei aonde, eu não sei fazer essas paradas. Então esse tipo de drama é muito interessante, essa conexão que eles vão construindo entre o Percy e a Annabeth, e também dá uma responsabilidade muito grande pra personagem, né, você acaba criando
criando camadas pros personagens que estão presentes no livro, só que não de forma tão trabalhada igual a série está fazendo. E o mesmo se aplica pro Percy e pro relacionamento dele com o Tyson, né, que é a nova adição do elenco. Uma adição muito bem-vinda, porque o Tyson é um fofo, gente, exatamente como deveria ser. Ele é um cara, assim, que você tem certeza que ele é um bebê, sabe? Você quer colocar ele no bolso, assim, e proteger de todo o mal. Então, assim, se você quer o Tyson do livro, você vai ter ele aqui bem tranquilamente na sua frente enquanto você estiver assistindo a série. Inclusive, uma das coisas muito positivas que Percy Jackson está fazendo ali nesses 2 episódios é a técnica chamada Show Don't Tell, que justamente foi muito criticada na primeira temporada pela sua ausência, ou seja, a gente não teve essa técnica aplicada ali na primeira temporada. Ah, Miss, mas o que seria esse Show Don't Tell? É basicamente quando você, em roteiro, prefere mostrar como as coisas funcionam para sua audiência do que você falar. Na primeira temporada era muito comum o pessoal de Percy Jackson explicar o motivo deles saberem as coisas, porque eles leram não sei aonde, porque a minha mãe falou, porque eu aprendi não sei aonde, ou seja, eles explicavam com palavras como é que eles sabiam de alguma informação. Aqui na segunda temporada a gente também tem isso em alguns momentos, sim, só que muitas das vezes, antes de a gente ter uma pequena explicação verbal, a gente tem algo que mostre aquilo. Um grande exemplo é as habilidades do Tyson, né? Você tem vários momentos que algumas características do Tyson ficam em evidência justamente porque mostra pra gente antes de alguém falar. Então o Tyson consegue ouvir alguém muito bem, ele consegue imitar a voz de uma pessoa. Ele tem ali uma resistência ao fogo. Você tem várias formas que a série vai compartilhando essas informações com você. E isso também é um acerto muito grande, né? Eles não escolhem te dizer uma informação, né? Falar uma informação ali pra audiência de uma única maneira, igual eles estavam fazendo na primeira temporada. Não, agora parece que eles estão mais confiantes e estão escolhendo várias formas diferentes de passar uma informação, o que é ótimo. E também uma das coisas que participou desses 2 episódios foi uma leve adiantada de conteúdo aqui que os roteiristas fizeram. Ou seja, eles pegaram coisas de outros livros, de outros contos e já foram adicionando aos pouquinhos aqui na história. É claro, coisas que não faz mal a ninguém você adicionar. Por exemplo, uma referência incrível que eu achei foi eles terem mencionado um pouco da relação da Sally Jackson com a névoa. Ou seja, o que ela consegue ver do mundo dos semideuses ou não. Isso é uma referência direta à Fúria da Deusa Tríplice, que foi o livro mais recente que teve ali de Percy Jackson, que justamente fala dessa pauta da Sally Jackson, né, dessa relação que ela tem ali com a névoa. Então os caras pegaram um negócio que era de um livro muito recente e já colocaram agora, entendeu? É fantástico isso. Desenvolve até a própria Sally Jackson. E essas adiantadas até deram uma introduzida melhor num outro casal que existe ali no universo de Percy Jackson, né, que seria o Chris Rodrigues e a Clarice. Gente, esse casal é tão figurante nos livros, sabe? Que em determinado livro eles deixam de ser figurantes e aí você começa a se importar um pouco com eles. Na série, não. Na série, esses personagens são interessantes o suficiente pra você já começar a colocar ali alguns pontos de interrogação com a audiência, da gente começar a pensar, talvez saia algum relacionamento daqui. Nossa, olha como a Clarice deu uma flertada aqui nessa outra cena. Sabe? Tem esse tipo de interação que vai acontecendo, esse tipo de mudança que já está sendo inserida aqui nessa segunda temporada e eu acho fantástico, gente, realmente. Eu acho que a única coisa que tem uma galera que pode ficar irritada, que eu vi que o pessoal ficou irritado na primeira temporada, é aquelas telas pretas que aparecem de vez em quando em finais de cena durante ali os episódios de Percy Jackson. Eu, honestamente, não me incomodei nem um pouco na primeira temporada, então isso acontece aqui na segunda, já fica aqui avisado. Mas como eu não me incomodei na primeira temporada, na segunda também não me incomoda. Até porque tem várias outras séries que fazem essas brechas de tela preta, sabe? E pra mim não incomoda nem um pouco, não atrapalha ritmo, mas é claro, essa é a minha opinião, tá, gente? Percy Jackson teve um início fantástico, muito melhor do que eu esperava que iria ter, na verdade. Então, com certeza, eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser esses próximos episódios e como é que o resto da franquia vai ser adaptado aí pra gente. He's your boyfriend, huh? I never said boyfriend. I never said boyfriend. I believe you. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Percy Jackson também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!